Bom dia a todos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Gente, estou na área aí de novo. Glória a Deus, o Senhor é bom. É muito. Vocês vão ter que aguentar mais um pouquinho. E nesse tempo, nesse longo tempo de afastamento da pregação, de estar mais longe, nesse espírito de abatimento, desânimo, eu aprendi, queridos, que o versículo, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ele é real, mas ele não é uma constância. Vai ter dia que você vai se levantar e vai vir na força do compromisso. Vai ter dia que você vai olhar para a sua Bíblia e não vai sentir vontade nenhuma de ler o que está lá. Mas ainda assim você vai abri-la na força do compromisso. Vai ter dia que você não vai querer dobrar o seu joelho para fazer oração nenhuma, porque o seu espírito não quer aquilo. Mas ainda assim você faz na força do compromisso. E enquanto você faz na força do compromisso, Deus trabalha no seu coração. Porque vai levar um tempinho, às vezes vai doer um pouco, mas o mais importante é a gente não desistir. Porque Deus refaz. E por conta disso, eu vou ministrar uma palavra hoje de um tema que pastor nenhum gosta de pregar. Tem muita gente que tem muito receio de usar essa expressão. Mas eu acho que está dentro da realidade que eu tenho vivido nos últimos meses. Eu queria que vocês me ajudassem nessa jornada. Eu estou meio enferrujado, então eu vou precisar da paciência um pouquinho. O tema da mensagem de hoje é um preço a ser pago. E nós vamos ler 3 versículos iniciais. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Diz assim: porque fostes comprados por preço. Aqui ele está falando de quem? Quem comprou quem? Jesus pagou um preço por quem? Certo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, 1 Coríntios 7, 23 diz assim: por preço fostes. Quem comprou quem? E para comprar ele teve que pagar um preço. Colossenses capítulo 2, verso 13, está aí na sua Bíblia que eu pedi para você abrir. 13 e 14 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, gente, a vós outros somos nós, tá? Estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de quê? Que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É tipo assim, gente, o diabo tinha lá um monte de recibo assinado, desde Adão. E toda vez que nascia um, ele vinha e esfregava o recibo na cara. Isso aqui você me deve, porque você é descendente de Adão. Você já foi cobrado antes?
Eu algumas vezes. Eu já trabalhei de cobrador também. Você sabia que eu trabalhei de cobrador? Trabalhei de cobrador 4 meses em Pires do Rio para Pirâmide de Papelaria. Eu e minha bicicletinha. Gente, era um constrangimento. Eu, em 4 meses de serviço, eu recebi uma só e ganhei 75 centavos. Eles ficavam com... Na realidade, eles ficavam com... Porque povo goiano, gente, eu chegava para cobrar, o povo levava eu para dentro, oferecia bolo, café, perguntava do meu pai e da minha mãe. Mas toda vez que nascia um, o diabo pegava aquele monte de promissório e falava, isso você me deve. Você sabe qual que era a chance da gente virar algum trem que presta na vida? Com esse tanto de dívida? Você sabe qual que era a chance da gente acumular riqueza no céu, já entrando no mundo negativo? Qual que era a chance? Mínima. Mas aí vem Jesus e toma da mão do diabo as promissórias e fala, me dá isso daqui porque eu vou pagar. E ele paga o preço. Ele paga o preço. E não foi um preço baixo, porque ele não tinha pecado, não tinha condenação, era puro, e ele se fez pecado por nós. Então, aquela dívida que nós teríamos que pagar, ele assumiu, é o que está em Colossenses, ele assumiu para si a dívida e ele a pagou. E agora você nasce, sabe como? Zerado, irmão. Zerado. Mas eu pergunto a você, vamos partir do pressuposto que Deus tem todo o poder sobre o céu e a terra. Vocês concordam comigo nisso? Estamos de acordo. Nesse caso, Deus teria todo o poder e a autoridade para tomar da mão do diabo essas promissórias sem precisar pagar o preço. Deus tinha poder para isso completamente. Deus podia ter zerado essa dívida sem precisar pagar preço nenhum, porque Ele é dono de tudo. Mas só que ainda assim, mesmo Ele sendo Deus, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, e Ele veio em forma de homem para pagar essa dívida. E Ele faz isso porque nós sabemos que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E todas as vezes que a justiça está envolvida, vai haver um preço a ser pago. E mesmo Ele sendo Deus, Ele não abriu mão de pagar o preço. A nossa vida, eu, você, ela tem um valor, porque Deus resolveu pagar o preço pelas nossas vidas. Jesus decidiu pagar esse preço, mesmo sendo Deus, foi humilhado, traspassado, assassinado, sem ter cometido pecado algum, e Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele quitou a dívida por nós. E aí vem a minha pergunta: se Deus, sendo Deus, podendo abrir mão de pagar o preço da salvação de todos, e ainda assim Ele não fez, Ele fez questão de pagar o preço, faz algum sentido caminharmos neste mundo, realizando nossos desejos e vontades, considerando que estes não exigem de nós um preço a ser pago? Porque, gente, nós estamos numa geração onde os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, aquilo que eu quero ser, eles não têm preço.
E quando eu digo que eles não têm preço, na realidade eu quero dizer que, independente do preço que vai ser pago das minhas escolhas, eu estou disposto a pagar como se não tivesse preço algum. Porque a impressão que temos dessa nossa geração é que ela se esqueceu completamente do senso de consequência dos seus atos. Hoje cada um quer ser o que quer. Hoje cada um quer realizar o que quer. Cada um quer falar o que quer. Como se não houvesse amanhã. Há uma total desconsideração de que a conta sempre chega. Deus, sendo Deus, Ele fez questão de pagar a conta. E se Ele, sendo Deus, teve uma conta para pagar, meu irmão, você não duvide disso. A conta para você, dos seus atos, das suas escolhas, ela sempre vai chegar. Sempre. E tem um monte. Quando você vê a expressão não tem preço, na realidade foi instituída nesse momento, lá em 2013. O que ele quer dizer? Que tem coisas que têm valor. Quanto é que é uma goiabada e um queijo? R$15. O tanque de gasolina, 90. Hoje 90 é um litro de álcool, né? De 1 litro. Mas só que a sensação de não ser pego de surpresa não tem preço. A mala custa 300, qualquer outra coisa. A jaqueta custa quanto? Mas a sensação de ter uma festa no final de semana, o momento da festa, ele não tem preço. Gente, quem aqui tem cartão de débito ou crédito da Mastercard? Alguma vez chegou para você uma fatura do seu cartão de crédito dizendo assim: estamos felizes que você realizou o seu sonho, a sua fatura está paga. Eles mandaram para vocês alguma vez? Na realidade, essa expressão, vindo de uma operadora de cartão de crédito, é uma das coisas mais mentirosas que existem. Porque tudo na vida tem preço. Ele passar o final de semana fazendo festa com a ausência dos pais, isso tem um preço. Ele não ser pego desprevenido na hora de passar o cartão, aquilo tem um preço. Essa expressão é mentirosa. E a gente ouve ela muito hoje em dia. Não sei se vocês estão ouvindo muito também, não sei, mas muita gente falando: isso não tem preço. Não tem preço. Isso é mentira. Tudo tem um preço. O cheiro do carro novo. É só a sensação, né? Cheiro do carro novo não tem preço. Tem sim. Grossura do boletão. Tudo tem um preço. E essa expressão, não tem preço, no dicionário do Google, quer dizer que é incompensável, impagável, incomensurável, inestimável, de valor incalculável, inumerável, extraordinário, irreparável. Talvez seja uma das grandes mentiras do nosso tempo. Nossa geração, assim como a propaganda, considera que coisas têm preço e sensações, momentos, desejos, não. Com esse entendimento, alcançar o prazer e a satisfação são conquistas que valem a pena todo o esforço que você puder promover. Afinal, a sensação é valiosa demais, ela não tem preço. Entretanto, dentro da lei da semeadura, sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Se tudo o que plantamos, ceifamos, existem preços a serem pagos para alcançarmos certos objetivos dentro do reino de Deus. E essa verdade é válida não apenas para se evitar contas pesadas demais para quitar, são as contas impagáveis, mas principalmente para nos incentivar a buscar estruturas mais sólidas de crescimento diante de Deus. Talvez você esteja esperando demais que o reino venha até você, sem que preço algum seja pago.
precisamos nos conscientizar que o reino de Deus, ele é tomado por... E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Pastor nenhum gosta de pregar e usar esse termo. Mas se você quer o reino de Deus na sua vida, há um preço a ser pago. Precisamos nos lembrar sempre que quem quiser seguir a Jesus, deve negar a si mesmo. Fazer o quê? Tomar a sua cruz e segui-lo. Você sabe o que é isso? Isso é preço. E baseado nisso, gente, eu quero citar aqui, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, 3 importantes preços que você não pode abrir mão de pagar. E o primeiro deles, eu quis começar pelo mais básico, o mais básico de todos. Vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 22. O primeiro preço é o preço financeiro. O contexto aqui, gente, é que Davi queria construir um local de adoração ao Senhor. E ele encontrou uma terra. E ele foi conversar com o dono da terra, porque a terra não era dele. E ele foi conversar com o dono da terra de que ele queria um espaço na terra para levantar um altar ao Senhor. E aí em 1 Crônicas 21, 22 diz assim: Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Eu fico imaginando a alegria de Ornã na hora que ele recebeu 600 ciclos de ouro. Queria dar de graça. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Primeiro preço que você precisa entender que vai ter que pagar é o preço financeiro. Irmão, ser crente custa dinheiro, necessita de investimento, e eu não estou falando de dízimo e oferta. Se você quiser que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, você tem que estar preparado para investir financeiramente. Davi naquele dia Ornã achou que Davi queria um negócio de graça, porque ele era o rei, mas Davi faz questão de falar: não, eu não vou dar para o Senhor algo que seja de graça, eu faço questão de pagar. Penso que muitos, ao desejar caminhar com Jesus, pensam na direção oposta da que Davi pensou naquele dia, de não oferecer ao Senhor algo que não lhe custe. Muitos enxergam que o caminho é justamente o contrário. Não, eu vou investir no reino de Deus para que eu receba retorno do meu investimento. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a generosidade que é exigida daqueles que seguem a Jesus. Se tem uma coisa que um servo de Deus precisa aprender a ser, é generoso. No início da igreja, quando os apóstolos largaram tudo, gente, quando os apóstolos largaram tudo depois do Pentecostes, eles largaram o emprego, largaram tudo que faziam, suas famílias. O que eles fizeram? Havia uma necessidade da igreja, porque era aquele monte de gente que precisava comer e morar, e a igreja não tinha dinheiro. O que eles fazem? Eles pegam tudo o que tem, vende e entrega para os apóstolos, para que se forme ali uma estrutura financeira para que os discípulos pudessem viver.
Hoje nós não temos mais essa necessidade de vender tudo o que tem, mas a generosidade precisa ser uma marca da fé cristã. Tem gente que quando fala que é para investir em coisa de Deus, parece que vai ter um fim, tanto que é custoso. Tem gente que se for para comprar um livro, que vai trazer um ensinamento sobre um princípio de Deus e te fortalecer e te aproximar do reino, acha aquilo o cúmulo do absurdo, parece que está comprando um negócio esquisito. Mas vai comprar um gibi do Cascão e da Mônica na esquina? Irmão, nós precisamos entender que para ser crente vai precisar de você um certo nível de investimento. Deixa eu citar uns exemplos aqui. Quanto custa o encontro nacional? 400. Esse ano, bem provavelmente, perto dos R$400. É muito dinheiro? Gente, para mim é dinheiro demais da conta. R$400. Vezes 4. Você bota uma família de 4. Gente, chega na época do encontro nacional, começam as dificuldades. Você sabe por quê? Porque parece que a gente fica com dó de pagar aquele valor para ir ao encontro nacional. Agora deixa sair um jogo do Brasil contra a Argentina e cobrar R$150 no ingresso, para assistir 3 horas, ó. E ainda compra a camisa da seleção para estar lá junto. Irmão, nós precisamos entender que tem certas coisas dentro do reino de Deus que vai nos custar dinheiro. E a gente precisa ter o coração liberado para todas as vezes que for me custar dinheiro para eu crescer no reino de Deus, eu tenho que estar pronto para pagar. Parece um monte de curso na internet. Maquiagem, investimentos, aprenda a aplicar na bolsa. O que mais de curso vocês estão vendo aí? Hã? Personal organizer, tem o personal trainer. Eu acho o personal trainer um dinheiro. Não vou falar nada não, gente. Não, eu acho engraçado a pessoa. Eu vejo a Fernanda fazer com o personal trainer dela lá. Mas o dela é os grátis, viu, gente? Porque ela não... Eu acho engraçado a pessoa ficar filmando, pulando lá. Pula, 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 pula. Aí esse dia eu perguntei, Fernanda, por que ela fica gritando para pular? Eu falo, não, para te incentivar. Eu falo, mas eu estou deitado no sofá, eu fico escutando ela gritar, pula, 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 eu não sinto vontade nenhuma. Incentivo para mim. Personal trainer, um curso para isso, um curso para aquilo, que a internet hoje está cheia de curso. Hora que fala que é um curso para você aprender a pregar. Hora que fala que é um curso para você aprender teologia. Hora que fala que é um curso para você aprender melhorar o casamento, educação de filhos. Aí é caro. Irmão, se for para você crescer espiritualmente, tire o escorpião do bolso e invista. Para com esse negócio de achar que as coisas para o reino de Deus é tudo custoso e caro demais. Não é caro. Aproveitando que não é caro, na saída vai ter um livro meu ali que eu assinei. Mas a gente é cheio de resistência para as coisas. Não, se eu comprar esse livro é porque o pastor está querendo enriquecer. Irmãos, invista. O primeiro preço é financeiro. Tem gente que fala assim, hoje a nossa celebração é no Valparaíso. A pessoa já faz um cálculo, porque a gasolina hoje não está muito barata, né, gente? Nossa, é no Valparaíso. Para eu ir e voltar para Valparaíso, eu gasto quanto, Mauro Sérgio, mais ou menos? Uns 50 conto. Nossa, se eu for de carro para Valparaíso, eu vou pagar R$50. É para o reino de Deus? Pague, achando bom, porque Deus está te dando a oportunidade de estar lá. Você tem pago sem reservas por conteúdos que te edificam espiritualmente? Na mesma disposição que você paga o Netflix? Porque o Netflix é baratíssimo. Nossa, o Netflix é baratíssimo. Agora fala aqui uma coisa de Deus.
Você continuaria pagando Deezer e Spotify? Quem tem Deezer e Spotify? Você continuaria pagando Deezer e Spotify se eles se convertessem? Tipo assim, a partir de amanhã, só vai tocar no Deezer e Spotify música gospel. Você continuaria com ele? Do ponto de vista relacional, irmão, você está preparado para tomar prejuízo em negócios para manter saúde relacional? Porque eu conheço história de gente aqui, de irmãos aqui, entre nós, que já tomou cada prejuízo sem reclamar para não estragar o relacionamento, mas são muitos. Passou, porque eu prefiro manter o relacionamento saudável do que criar uma confusão com meu irmão por causa disso. Tem irmão que acha que não pode fazer sociedade com crente, que só dá confusão, e não devia ser assim. Não devia ser assim. Você está preparado financeiramente para emprestar recursos financeiros a outra pessoa? A Bíblia fala isso, sem expectativa que vai receber? Você está, Edinho? Está sim, Edinho, presta atenção aí. Você está preparado para ajudar o seu irmão financeiramente no momento em que a situação apertar para ele? A generosidade precisa ser uma das principais marcas do povo de Deus. Gente, para o reino de Deus, a gente não economiza. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que coisa maravilhosa, grande riqueza da sua generosidade. Paulo está falando que era um povo pobre, mas mesmo sendo um povo pobre, eles eram ricos em generosidade. O povo crente tem que ser assim. 2 Coríntios 8, verso 8, ele continua: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez o quê? Por quê, gente? Para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Amém, irmãos? Você pode ser seguro, você pode ter uma vida financeira bem controlada, mas quando o assunto for reino de Deus, quando for para investir no reino de Deus, quando for para ajudar o irmão, quando for para ajudar um familiar, seja bastante generoso. E esse é o primeiro preço a ser pago. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo preço moral. Marcos capítulo 6, verso 17. Diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, ou seja, Herodes se casou com a mulher do seu irmão, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, Herodes ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: peça o quê?
a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Pesado, gente? Você sabe o que é isso que João teve que pagar aqui? Só que é um preço moral. Aí você pensa assim: por que João não ficou calado? Para que João ficou falando? Porque quem pediu a cabeça de João não foi a filha. Quem que pediu? Porque a mãe sabia que João ficava falando para Herodes, porque Herodes temia a João. Quando João Batista falava, Herodes sentia no coração que ele tinha autoridade. Mas a mãe não. A mãe se sentia acusada por o que o João falava. E o dia que a mãe teve a oportunidade, ela mandou cortar a cabeça dele. Agora, João perdeu a cabeça porque ele se posicionou moralmente. Gente, João podia ter ficado calado, porque João, ele via a situação, ele falava assim, como é que ele falava? Não tinha lícito casar. João ficava vendo aquela situação, porque o Herodes estava se deitando com a mulher do irmão. E aí João ficava vendo aquela situação, e aquilo no coração de João dava sabe aquele trem ruim? Sabe aquele negócio, esse negócio não está certo, esse negócio não está certo. E aí João, que era a autoridade de Deus, ele virava para Herodes e dizia: não está certo isso que você está fazendo. E por conta do posicionamento moral de João, o preço que ele teve que pagar por ter se posicionado foi perder a cabeça. Literalmente. Hoje, meus irmãos, nós vivemos na cultura do cancelamento. Vocês já ouviram falar isso? A cultura do cancelamento estabelece que se você der opinião ou falar coisas que vão contra a opinião pública, você vai ser cancelado por conta da opinião que você deu. Vou citar exemplo recente. Bruna Carla. A Bruna Carla, cantora, foi dar uma entrevista. E ela falou na entrevista, perguntaram para ela, se dois homossexuais fossem se casar, você cantaria no casamento deles? E aí, gente? Aí tem o posicionamento. Ela falou, não. Porque a Bíblia, o Deus que eu sigo, ela dizendo, o Deus que eu sigo não me permite fazer isso. Queridos, acabaram com ela. Na internet, e aí foram os meios de comunicação, porque esses meios de comunicação parecem relações públicas do inferno, mas acabaram com ela, por conta do posicionamento. Felipe Valadão, no finalzinho do mês passado, foi responder um negócio na internet sobre terreiro de macumba. Não, Felipe Valadão. Foi o Felipe mesmo, o esposo da Mariana Valadão. A hora que ele se posicionou que aquilo não era certo, no começo de junho ele tinha shows marcados e pagos. Foram cancelados os shows dele, por conta da opinião, pelo posicionamento. Essa semana nós tivemos o caso da menina de 11 anos que sofreu um aborto, e a discussão da semana foi a questão do aborto. Gente, quem se posicionou contrário ao aborto, escutou cada coisa. E você sabe o que está acontecendo? Porque o problema não é só o que fazem com a Bruna Carla, o problema não é só o que fazem com... se eu for pegar exemplo aqui, eu sei que eu vou achar um monte aqui, né, gente? Todo mundo sabe algum de que...
pessoa foi atacada porque se posicionou. O problema não é a Bruna, o problema não é o Felipe, o problema não é a questão do aborto. O problema é o aviso que eles estão deixando. Eles estão avisando o seguinte: todas as vezes que você se posicionar de forma arcaica, conservadora, de forma da Bíblia, se prepare porque vai vir uma chuva em cima de você. Aí você sabe o que está acontecendo? Olha para você ver, tem até show, as pessoas estão sofrendo prejuízo financeiro por conta da sua opinião. E nós precisamos entender que dentro dessa sociedade, dessa cultura de cancelamento que nós vivemos hoje, o preço que vai ser cobrado de você por se posicionar vai ser cada vez mais alto. E nós precisamos entender que, independente do preço que cobrem pelo nosso posicionamento, ainda que cortem a nossa cabeça fora, a verdade que foi implantada dentro de nós, ela não pode ficar guardada. Posicione-se. Existe um preço hoje para que nós nos posicionemos. E a gente está todo retraído, com medo. Ah, está fazendo coisa errada, eu não posso falar porque fulano vai achar ruim. Ah, se eu falar vão me criticar. Ah, se eu falar o determinado ciclano vai deixar de falar comigo. Irmão, se é verdade de Deus na sua vida, você não pode se calar. Fale. Tem pai que está morrendo de medo de ensinar para o filho determinadas coisas, porque o filho pode chegar na escola e falar aquilo que aprendeu. Ai, se o meu filho falar isso na escola, vai ser um problema. Tem pai que está se calando para ensinar os filhos o caminho certo, com medo do filho ser cancelado. Nossa, se estão fazendo isso com a Bruna Carla, se estão fazendo isso com o Felipe Valadão, se estão fazendo isso com fulano e ciclano, imagina o coitadinho do meu filho de 10 anos, a hora que ele abrir a boca para se posicionar dentro da sala de aula. E tem pai que está calando. O Wesley Filho chegou em mim e falou assim: pai, tem um amiguinho na minha escola, 11 anos, que é gay. Está falando que é gay. Você sabe o que eu falei para ele? Que é para ele conversar com o coleguinha, mostrar para o coleguinha que esse não é o caminho certo, que ele precisa se posicionar contra essas coisas, ele não pode aceitar. Gente, nós não podemos ter medo, receio de trazer posicionamento para os nossos filhos, para dentro do que está na palavra de Deus, porque ele vai ser cancelado. O posicionamento moral, ele tem um preço, e nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço moral. Podem me cancelar, podem me criticar, pode ficar sem falar comigo, mas eu não abro mão de falar essa verdade, porque ela foi apresentada a mim, e ela está aqui dentro e precisa sair. Você está vendo coisa errada dentro do seu círculo familiar? Senta para conversar e fala que está errado. Ah, a pessoa não vai gostar. A pessoa ela não vai gostar, mas ela precisa ser alertada da verdade. Eu estava conversando com a Eunice ali antes da celebração, a gente falando justamente sobre isso, né, Eunice? Sobre esse travamento que a igreja está ficando com medo de falar. E nós precisamos entender que a igreja, ela é a esperança de Deus aos homens. O dia que a igreja se calar, a esperança se foi. Não se cale diante daquilo que está errado. Não se molde pelos erros da nossa geração. Existe um preço a ser pago pelo nosso posicionamento. E a gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Quem pode dizer amém? Amém. Precisamos estar prontos a assumir o dano pelo preço moral daquilo que acreditamos ser certo. O preço a ser pago por nosso posicionamento será cada vez maior. Gente, hoje é só cancelamento. Daqui uns dias vão acontecer processos. Daqui mais um tempo vão acontecer prisões. E daqui mais um tempo vai acontecer fuzilamento.
decapitação. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por quê? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não abram mão de ser uma testemunha do evangelho de Deus que está em Cristo Jesus. Esteja preparado para pagar o preço. Você está preparado para ser odiado no nome dEle? Difícil isso, né, gente? Eu não gosto de ser odiado, não. Você gosta? Você está preparado para ser odiado porque você se posiciona em prol da verdade. O terceiro preço. O preço espiritual. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Abra também Jeremias, capítulo 29, verso 12. 2 Crônicas 7, 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Mas antes de ouvir dos céus, o que precisa acontecer? Se humilhar, orar, buscar, se converter. Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Você sabe o que é um erro muito comum para aqueles que querem seguir a Jesus? Achar que no meio do seu caminhar do dia a dia, você vai trombar com Deus em algum momento. Tem gente que restringe o seu relacionamento com o Senhor a trombadas. Ou no domingo de manhã eu trombo com Deus na igreja. Nas sextas-feiras na célula eu trombo com Deus na célula. E acha que pode manter uma relação de intimidade com Deus baseada em pequenos momentos. Não, eu vou tocando a minha vida aqui, e Deus, na hora que Ele chegar, Ele se aproxima e vai andando comigo. Irmão, para se ter um relacionamento com o Senhor, você precisa entender que existe um preço a ser pago pela busca. Eu vejo irmão reclamar: Deus não fala comigo. Eu queria tanto receber a instrução do Senhor. Eu queria ser tão mais forte para enfrentar essa dificuldade. Eu queria ser tão mais forte para enfrentar essa tentação. Mais forte para me posicionar do ponto de vista moral. Mas aí restringe o relacionamento com Deus a momentos de trombada. Irmão, Deus precisa ser buscado. É preciso que haja tempo de relacionamento. Jesus, para encarar o diabo frente a frente, Jesus, Ele se batizou. Quem não se batizou, se eu fosse você, eu batizava, porque você está no sal. Após ser batizado, imediatamente ele foi levado ao deserto para ser... E antes de ser tentado, ele ficou fazendo o que, gente? 40 dias de jejum, dia e noite. No final dos 40 dias, o diabo se aproximou e ele enfrentou o diabo. Daniel, que
que estava querendo buscar entendimento, conhecimento, estava com uma situação difícil, queria buscar o conselho da parte de Deus. Daniel ficou jejuando 21 dias e noites, buscando entendimento da parte de Deus. E nós estamos falando de homens... Agora está você achando que pode trombar com Deus no domingo e chegar na segunda e falar: Senhor, guia o meu caminho. Senhor, anda comigo. Senhor, me instrui onde eu devo andar. Querido, relacionamento com Deus se constrói com tempo. É dedicação de oração. É dedicação de oração da palavra. Dedicação de oração. Dedicação de leitura da palavra. Dedicação em estar nos compromissos que envolvem o Senhor. Não queira basear o seu relacionamento com Deus achando que pode ser só de vez em quando der. Porque isso não vai funcionar. Há um preço a ser pago para que você possa manter um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Se você desejar crescer na intimidade com Deus, será preciso investir no relacionamento com Ele. Quem quer intimidade com o Senhor? Existe um nível de esforço, meus irmãos. Deus já falou com você no louvor? Quem aqui Deus já falou numa música, no louvor? Quem aqui já ouviu Bruno e Marrone? Não fica com vergonha não, irmão. É aquela assim, ó, dormi na praça, pensando nela. Você já ouviu sim. Deus já falou contigo ouvindo Bruno e Marrone? Márcia, para desligar. Boa. Quando é que Deus fala com você ouvindo canções? Quando você está louvando canções que envolvem o nome de Deus, irmão. Se Deus fala com você no meio dos cânticos, o que você está fazendo ouvindo Justin Bieber? O que você está fazendo ouvindo Bruno e Marrone? Ouça aquilo que Deus tem para você. Agora o irmão quer sair de casa para ir para o trabalho, ele bota, Zezé, eu estou só no goiano hoje, Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. Aí lá no final ele bota, como é que chama aqueles que cantaram com André Valadão? Os cantores sertanejos? César Menotti e Fabiano. Aí lá no final vou botar um César Menotti e Fabiano com o André Valadão aqui. Aí ele ouviu 5 músicas que não traziam ensinamento, intimidade nenhuma com Deus, e ouviu uma. E quer sair do carro andando nas nuvens. Ô, poder de Deus! Irmão, relacionamento com Deus vai exigir de você um certo nível de sacrifício, um preço. Para de ficar ouvindo essa bobajaiada. Para de ficar ouvindo essas tranqueiras. Para de ficar ouvindo esses negócios que não fortalece nada o seu vínculo com o Senhor. Deus quer falar com você no meio dos louvores, então ouça. Às vezes choramos nossas dificuldades para as pessoas, não tem problema. Mas você já tentou chorar suas lutas com o Senhor? Quem aqui já chorou na presença do Senhor? Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos, como é maravilhosa a presença do Senhor. A gente maratona série no Netflix. Quem já maratonou série no Netflix? Vou nem olhar para você não passar vergonha. Você já maratonou, você já experimentou maratonar na busca e na oração ao Senhor? Chegar no final de semana e falar assim: hoje eu vou maratonar na oração. Busca. A gente lê blog, lê reels, lê artigo, lê notícia do G1, lê notícia do Metrópolis, está o tempo inteiro lendo, mas quanto do seu tempo ter sido dedicado para ler a carta de Deus aos homens? É um preço. Existe um preço a ser pago.
Porque o Senhor diz: serei achado de vós. Só acha quem? Se você não estiver buscando, ele não será achado de vós. Existe um preço. Meus irmãos, e muitas vezes a gente não vai acordar com aquela vontade de fazer. A gente vai fazer na força do compromisso. Mas mesmo na força do compromisso é válido. Que vai te manter firme. O que é mais importante nós entendemos é que nós precisamos pagar esse preço. É um termo que ninguém gosta, mas existe um preço a ser pago. E nós precisamos estar dispostos a pagar por ele. Eu posso ouvir um amém? Amém. Em Lucas capítulo 14, verso 26. Vamos ficar de pé. Jesus dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, não aborrece a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, gente, há conforto em tomar a sua cruz? Há conforto, gente? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E essa visão do planejamento, ela é muito importante. Porque nós estamos aqui hoje com a possibilidade de sermos despertados a pagar esse preço. E qual que é o seu planejamento? Irmão, você vai fazer o que a partir de agora? Agora é tempo de se assentar e planejar. Ah, Senhor, a partir de hoje, que for para investir no meu crescimento espiritual, eu não vou poupar despesas. Vai ser assim, gente? Amém. Senhor, a partir de hoje, quando eu tiver que me posicionar contra algo que está errado, eu não vou ter medo. Eu vou me posicionar na verdade. Isso é planejamento. Senhor, a partir de hoje, eu vou me planejar para te buscar mais. Senhor, não vou sair de casa sem buscar a tua presença. Senhor, não vou passar tantas horas do meu dia sem ler a tua palavra. Senhor, eu não vou me deitar à noite sem dobrar o meu joelho e buscar a presença do Senhor. Planejamento. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Você quer? Eu quero. Mas existe um preço a ser pago. Essa expressão de que isso não tem preço, não existe, gente. Sempre há um preço a ser pago. E se você quer se aproximar do Senhor, há um preço a ser pago. Anjos te louvam, os anciãos se